O futebol é o esporte mais praticado do mundo, levando milhões de pessoas aos estádios e arenas ao redor do mundo. Mas aonde e quando surgiu o futebol? Nesse vídeo, vamos conhecer algumas versões de onde o futebol, esporte mais amado do mundo, pode ter surgido. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem fazer parte do Curiosidades do Mundo. Historicamente, a versão mais aceita é que o futebol tenha surgido na Inglaterra, no século XIX, mas há relatos de pesquisadores que um esporte com características semelhantes já era praticado numa antiguidade que remonta à China de 3.000 anos antes de Cristo. Mas também existem evidências históricas de outro registro de um esporte semelhante praticado por japoneses, egípcios, gregos e romanos antigos. Outros registros ainda trazem diferentes povos mesoamericanos da região Mesoamérica, como no México e América Central. Mas como a origem do futebol na Inglaterra tem mais fundamentos e informações, é nessa origem que vamos focar no vídeo. Segundo historiadores, os ingleses criaram o hábito de chutar uma bola de couro, simbolizando a cabeça de um membro do exército da Dinamarca, depois dos ingleses expulsarem os dinamarqueses do seu território ainda no século X. Uma ação que era praticada anualmente pelos ingleses e que com o tempo essa prática acabou ficando popular e a ideia de jogos com bola começaram a ser realizados com maior frequência. Nessa época, os jogos não tinham regras estabelecidas e os praticantes dos jogos podiam usar diversos tipos de agressão para avançar ou para tentar conter o adversário, causando dessa forma muitos ferimentos nos praticantes do esporte. Dessa maneira, por consequências de um jogo violento, o rei Eduardo II decidiu por proibir o jogo por medo de perder os soldados do seu exército. A ordem de proibição estava em vigor, mas a prática em si não parou. Em 1681, os jogos com bola voltaram a ter permissão para serem praticados novamente na Inglaterra. Nos anos de 1810 a 1840, foi registrado um crescimento popular por alunos das escolas públicas da Inglaterra. No entanto, para os jovens de classe alta, alunos da elite inglesa, esse esporte continuou sendo um esporte violento e inapropriado. As primeiras regras do futebol. No ano de 1830, começaram a surgir as primeiras regras do futebol no Colégio Harrow, da Inglaterra. Foi estabelecido então que haveria 11 jogadores para cada equipe e também haveria 2 goleiras, uma para cada lado, onde seriam marcados os gols. No entanto, como outras escolas praticavam o esporte com regras diferentes, houve uma reunião entre diretores de várias escolas em 1848. Esses diretores criaram um código comum para o futebol, fazendo com que isso ampliasse a aceitação do esporte dos meios educacionais e também nas classes mais altas. Ao longo dos anos, regras novas foram criadas, já outras foram mudadas, até que o futebol chegasse no formato que é conhecido hoje. Essas mudanças colaboraram para que o jogo se tornasse mais limpo e justo. Os cartões amarelo e vermelho foram uma das principais regras criadas para os juízes manterem a disciplina do jogo. Eles foram criados em 1970 para a Copa do Mundo do México, como uma ferramenta para facilitar a comunicação entre os países que não falavam o mesmo idioma. Até hoje, os órgãos reguladores do futebol vivem mudando as regras do jogo, como uma mudança nas dimensões de campo e no número de substituições de jogadores, e entre outras. O crescimento do futebol. Com desafios e torneios entre clubes acontecendo, o futebol foi institucionalizado em 1863 pela fundação da Football Association, a FA. Essa instituição foi quem formulou as primeiras regras para a prática do futebol. O esporte então passou a ter mais visibilidade e logo os campeonatos passaram a ser elaborados e as partidas oficiais começaram a ser jogadas. Após a criação dos campeonatos, surgiram as regras universais para o futebol, e a partir daí o esporte começou a se expandir universalmente.
Durante a década de 1870, a classe trabalhadora inglesa começou a praticar o esporte, estimulados pelos donos de fábricas, pois havia uma necessidade de jogadores para se formar equipes. Então, a partir desse momento, o futebol não era mais um privilégio somente da classe endinheirada, mas também passou a ser difundido pelos centros urbanos e por várias áreas da sociedade britânica, o que contribuiu para um espaço de convivência entre as classes burgueses e trabalhadores. O futebol no Brasil. Em 1894, um jovem filho de ingleses chegava ao Brasil, precisamente em São Paulo. O jovem havia realizado seus estudos na Europa e trouxe com ele bolas e regras para praticar futebol no país. Seu nome era Charles Miller. A primeira vez que o futebol foi praticado no Brasil foi no São Paulo Athletic Club, que era formado por colonos ingleses. Mas o primeiro clube formado no Brasil, especialmente para jogar uma partida de futebol, foi a Associação Atlética Mackenzie College, no ano de 1898. O remo no Brasil era o esporte mais praticado na época, mas com o crescimento do futebol no país, o remo acabou passando para o segundo plano, sendo quase esquecido pelos brasileiros nos anos posteriores. Assim, as equipes que praticavam remo acabaram virando clubes de futebol, como Flamengo, Vasco da Gama e Botafogo, clubes do Rio de Janeiro. O Fluminense Futebol Clube foi a primeira equipe de futebol fundada no Rio de Janeiro, no ano de 1902, também sendo o primeiro clube a cobrar ingressos para uma partida de futebol no Brasil, uma partida que teve aproximadamente 2.500 pessoas acompanhando a partida contra a equipe do Paulistano. Outro fato que marcou esse jogo foi que esta partida foi a primeira que teve o comparecimento de um chefe de Estado, o presidente da República, Rodrigues Alves. A origem dos estádios. O esporte começou a se popularizar e a demanda de público e jogadores começou a aumentar, fazendo com que as fábricas, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, começassem a promover a construção de campos para atrair operários à prática do futebol. No ano de 1940, os grandes clubes de São Paulo ganharam sua casa para jogar as suas partidas, o estádio Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu. Mais tarde, no ano de 1960, foi inaugurado o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, um estádio privado construído para sediar os jogos do São Paulo Futebol Clube. No Rio de Janeiro, o estádio do Vasco da Gama já havia sido inaugurado, no ano de 1927. O estádio é conhecido até hoje como São Januário. Em 1950, foi realizada a primeira Copa do Mundo no Brasil. Para este evento, foi construído o que viria a ser o maior estádio do mundo por muitos anos, o Estádio do Maracanã, que tem o nome oficial de Estádio Jornalista Mário Filho. Porém, com as reformas para a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016, o Maracanã perdeu seu status de maior do mundo, mas ainda é o maior estádio do Brasil. Mas em seu primeiro ano, o Maracanã não deixou boas lembranças para o torcedor brasileiro, pois a seleção brasileira foi derrotada na final daquela Copa do Mundo, pelo placar de 2-1 para a seleção do Uruguai, um episódio que ficou conhecido como Maracanaço. A criação da Copa do Mundo. Dirigentes da Bélgica, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça se reuniram em Paris, na França, no ano de 1904, para criar a Federação Internacional das Associações de Futebol, a FIFA, um órgão que comanda o futebol e tem a responsabilidade de organizar competições de nível mundial. Depois de ter sido criada, a Inglaterra foi o primeiro país a aderir à nova federação. Posteriormente, seguida por Alemanha, Áustria, Itália e Hungria, outros países de outros continentes também aderiram à FIFA. Sua sede fica atualmente em Zurique, na Suíça. A Copa do Mundo teve a sua primeira edição no ano de 1930, no Uruguai, e teve a presença de 13 seleções da América e Europa, influenciando ainda mais a expansão do futebol.
Após sua primeira edição, a Copa do Mundo passou a ser disputada de 4 em 4 anos, com Itália e França sediando as próximas edições. Após isso, a Copa do Mundo foi paralisada de 1942 a 1946 por causa da Segunda Guerra Mundial. Já foram disputadas 21 Copas do Mundo, até a sua edição do ano de 2022, e apenas 8 países de 2 continentes já levantaram a taça mais importante desse esporte, sendo o Brasil, até agora, o maior vencedor de Copas do Mundo, com 5 títulos. O Brasil também é o único país a disputar todas as edições da Copa do Mundo.